Direito Penal, revisão de questões anteriores. Falsificação de selo destinado a controle tributário configura crime de falsificação de papéis públicos. Vejamos agora uma situação hipotética. Tirso de Arruda é servidor público e, nas horas de folga, auxilia seu irmão, Tássio, em uma pequena gráfica, sem qualquer remuneração. Aproveitando-se dos materiais ali existentes, imprimiu 10 passes de transporte público municipal para usar nos deslocamentos de casa para o trabalho e vice-versa. Ao agir dessa forma, Tirso cometeu o crime de falsificação de papéis públicos. Caput do artigo 293 do Código Penal tipifica a falsificação de papéis públicos especial e expressamente no que concerne às seguintes ações: fabricação e alteração. No que diz respeito aos crimes contra a fé pública, aquele que apenas detém passe falsificado de empresa de transporte administrada pelo município incorre na mesma pena prevista para o crime de falsificação de papéis públicos. Nos termos do quanto determina o artigo 293 do Código Penal, aquele que recebe de boa-fé selo destinado a controle tributário descobre que se trata de papel falso e o restitui à circulação, comete crime contra a fé pública. A ação incriminada no artigo 293 do Código Penal é a de falsificar papéis públicos. Diante dessa afirmativa, pergunta-se como, nos termos da lei, essa falsificação pode ser feita pela fabricação ou alteração do papel público. No caso dos crimes de falsidade de títulos e outros papéis públicos, se o autor do ilícito for funcionário público e praticar o crime prevalecendo-se do cargo, terá sua pena aumentada de sexta parte. Qual o crime, dentre outros, que tem a pena aumentada quando cometido por funcionário público que se prevalece do cargo? Falsificação do selo ou sinal público. Tendo em conta os crimes contra a fé pública previstos no Código Penal, o crime de utilizar indevidamente selo ou sinal verdadeiro é crime material, pois exige a ocorrência de prejuízo ou vantagem para se caracterizar. Funcionário público que, prevalecendo-se do cargo, falsifica, fabricando-o ou alterando-o, selo público destinado a autenticar atos oficiais de município, responde por crime contra a fé pública, conhecido como falsificação do selo ou sinal público, com aplicação de causa de aumento de pena. O crime de falsificação de selo ou sinal público consiste na fabricação ou alteração do documento. Com base na lei penal, configura crime de falsificação de documento particular o ato de falsificar cartão de crédito ou débito. Para fins penais, a falsificação do cartão de crédito ou de débito é punida com a pena do crime de falsidade de documento particular. Com relação aos crimes em espécie, considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária, nos crimes de falsidade documental, considera-se documento particular todo aquele não compreendido como público ou a este equiparado e que, em razão de sua natureza ou relevância, seja objeto da tutela penal, como cartão de crédito, por exemplo. A falsificação de cartão de crédito ou débito, nos termos do Código Penal, equipara-se à falsificação de documento particular. Conduta de falsificar cartão de crédito ou débito é considerada falsidade de documento particular. Aquele que confecciona um cartão de crédito falso comete o crime de falsificação de documento particular na modalidade equiparada. A falsificação de cartão de crédito é equiparada à falsificação de documento particular. Funcionário público que for condenado por falsificar documento particular terá sua pena fixada nos limites legais entre 1 a 5 anos de reclusão e multa. Falsificar a assinatura do cônjuge na constância do casamento em contrato de financiamento bancário constitui crime de falsificação de documento particular. Conduta de alguém que se apropria de dinheiro ou qualquer utilidade que recebeu por erro de outrem, por ocasião de exercício de cargo público, tem previsão no Código Penal como crime de peculato mediante erro de outrem. De acordo com o Código Penal, ao crime de peculato mediante erro comum, caracterizado por apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem, é aplicável a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.
Vejamos uma situação hipotética. Ao receber a intimação para efetuar pagamento decorrente de condenação judicial, o réu, pessoa de baixa instrução, entrega o valor pertinente ao oficial de justiça Roberto, que o utiliza para pagamento de uma dívida própria. Sobre a conduta praticada por Roberto, é correto afirmar que foi cometido o crime de peculato mediante erro de outrem, já que o oficial de justiça não colaborou para o erro do sujeito passivo. Vejamos outra situação hipotética. O guarda civil que se apropria de dinheiro ou de qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem, comete o crime de peculato mediante erro de outrem. Imagine que, por erro, um cidadão entrega a um funcionário público determinada quantia em dinheiro. O funcionário, ciente de tal circunstância, não devolve o dinheiro ao cidadão, não informa o ocorrido aos seus superiores e, finalmente, apropria-se do dinheiro. Diante disso, é correto afirmar que o funcionário comete crime de peculato mediante erro de outrem. Se uma professora da rede pública de ensino, em razão de uma falha no sistema bancário, recebe um salário maior do que lhe é devido, e intencionalmente não devolve o dinheiro aos cofres públicos, pratica o crime de peculato mediante erro de outrem, previsto no artigo 313 do Código Penal. Vejamos outra situação hipotética. X, funcionário público, recebe indevidamente dinheiro da vítima que o supunha encarregado do recebimento de impostos atrasados. X, em tese, praticou o crime de peculato mediante erro de outrem. Aquele que se apropria de dinheiro ou de qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem, pratica crime de peculato mediante erro de outrem. Um elemento do tipo do crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, aplicar as verbas ou rendas em desconformidade com o que é estabelecido em lei. Dar às verbas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei é crime, independentemente de implicar prejuízo à administração pública. Considere a seguinte situação hipotética: o servidor municipal X tem sob sua responsabilidade R$ 2.000 mensais destinados ao abastecimento de 5 veículos oficiais do setor que coordena. Entretanto, em janeiro último, utilizou parte desse montante, R$ 300, para o conserto de 2 impressoras a laser, um computador e o bebedouro, utilizados por todos que ali exercem suas funções. Diante disso, a conduta do servidor municipal X configura emprego irregular de verbas ou rendas públicas. A respeito dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, é correto afirmar que Caio, funcionário público, ao empregar verba própria da educação destinada por lei na saúde, em tese, incorre no crime de emprego irregular de verba pública, artigo 315 do Código Penal. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei é crime contra a administração pública estabelecido no artigo 315 do Código Penal. Tomando como ponto de partida os crimes praticados pelo funcionário público contra a administração em geral, o crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas consiste no desvio de destinação da verba pública para outra finalidade que não a especificada em lei. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Bons estudos e até o próximo vídeo.